gente, a gente vai começar, gente, a gente vai começar falando sobre áreas, tá, galera? Deixa eu me situar aqui. Pronto. E é muito importante que antes da gente começar a falar de áreas, a gente tem que entender o que é medir uma área, né? O que significa medir uma área? Na verdade, a gente poderia fazer uma pergunta mais genérica, né? O que significa medir? Alguém já fez essa pergunta para vocês? Alguma vez na vida? Contar o tamanho. Mas para contar o tamanho, para contar o tamanho, a gente precisa saber o que a gente tem para contar, né? Como é que você conta o tamanho de alguma coisa? Vamos ver, vamos tentar trabalhar isso aí. Se eu não tiver uma coisa para comparar esse tamanho, eu não consigo medir. Medir é comparar. E é comparar com uma unidade específica. Unidade previamente especificada. Então, por exemplo, eu tenho que inventar uma unidade. Bom dia, Breno. Eu tenho que inventar uma unidade, vamos dizer, e essa unidade ela tem que ser conhecida pelas outras pessoas para fazer sentido, tá? Se eu quiser que ela seja usada pela maioria das pessoas, pelo menos próximas a mim. Se eu não tiver essa unidade específica, como assim? Por exemplo, todo mundo sabe o que é 1 metro. Quando eu falo que uma coisa tem 10 metros, o que eu estou querendo dizer é que aquele outro objeto ele tem 10 vezes o tamanho daquela unidade que a gente definiu. Isso sempre, né? É claro, porque se eu não tiver dado o valor da unidade, você não sabe o que você está medindo, né? A gente pode inventar unidades, tá? Aqui a gente vai medir uma área, então eu tenho que inventar uma unidade de área. Eu não vou entrar no detalhe aqui do que é uma grandeza, o que é uma unidade de medida, mas a gente pode inventar unidades de medida, tá? Eu inventei uma aqui para dar um exemplo para vocês, tá? A unidade que eu estou inventando aqui para a gente trabalhar é o triangulinho. Esse aqui o que é um triangulinho, né? Eu vou mostrar já já. Vou fazer aqui um pouquinho menor. Estou inventando uma unidade, o triangulinho. O que é um triangulinho? Vou fazer aqui agora. O triangulinho é um pequeno triângulo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Certo? Eu estou inventando essa unidade. Mas disse para vocês que unidade que é. Então aqui é eu vou botar centímetros, tá, pessoas? Vamos convencionar aqui que são centímetros. Um por um por um. Tá? E a partir de agora eu posso medir áreas, né? A área, um triangulinho é um triângulo, é a área de um triângulo desse daqui.
por 1 centímetro, tá? Vou deixar, não queria escrever, mas vou deixar aqui o centímetro. Eu nunca, eu não conheço. O professor de física falou sobre triângulo pequeno também. Maneiro, sinal que a gente está no mesmo lugar, tá? Meu grupo de... o macotômetro, ou o macotomέτro. Pois é, pronto, você pegou a ideia. A gente pode inventar unidades. Quando a gente inventa unidade, contanto que o meu grupo conheça que tipo que é a unidade que eu inventei, faz sentido fazer medições. Aqui, ó, vou pegar um objeto qualquer para medir, tá? E o objeto que eu vou pegar para medir aqui... Ah, entendi. Porque o macoto era menor, entendi. Eu vou pegar aqui um outro triângulo maior. Não sei se vai ser maior o suficiente, mas vamos ver aqui. E esse triângulo aqui, que é o objeto que eu quero medir, ele tem, deixa eu ver aqui, 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Tá? E eu quero que vocês meçam a área desse objeto aqui, de acordo com a nossa unidade que a gente inventou, né? O triangulinho. Para a gente medir esse objeto aqui, a gente vai então ver quantos triangulinhos cabem aqui, né? Tem uma maneira fácil de fazer isso. Vamos ver aqui se eu consigo desenhar legal. Passo para cá. Passo para cá. Divido assim. E divido assim. Certo? Como eu consigo dividir esse objeto aqui em pedacinhos certinhos de triangulinho, fica muito fácil medir, né? Então a área desse objeto aqui mede, aí tem que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triangulinhos. Eu estou fazendo uma medição, porque eu estou comparando com uma unidade que eu estabeleci previamente com vocês, né? E aí eu posso inventar outros objetos, né? Eu vou fazer um outro objeto aqui. Também não vou entrar em detalhes nas unidades nos ângulos que estão cabendo aqui, mas aqui é 2,5 centímetros, aqui é 3 centímetros também. Aqui é um pouco mais, né? Deixa eu ver quantos cabem aqui. Vai ficar mais ou menos. Aqui mede 3 centímetros. Vamos ver se cabe direitinho. E eu vou medir essa figura aqui também com essa unidade de comparação, né? Aí vamos lá, vamos tentar encaixar aqui os triangulinhos, né? Então, de novo, estou fazendo aqui, eu fiz muito, não mede 3 centímetros mesmo, né? 4. Droga, meu desenho não ficou muito bom. Deixa eu ajeitar ele aqui para ficar bonitinho. Pronto. Aí agora vai fazer mais sentido, porque eu vou dizer que aqui mede 4 e ali mede 3,5 centímetros. Pronto.
Eu comparando aqui essa figura com a minha unidade, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem um pedacinho que é meio triângulo, né? Então aqui se eu quiser medir a área... Aqui se eu quiser medir a área desse objeto mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 triangulinhos. Se eu não quiser ficar escrevendo toda hora, triangulinho, 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 eu posso até inventar uma notação, né? Vou botar aqui um TT. Aí eu combino com vocês, ó, quando eu quiser escrever um triangulinho, eu vou escrever um TT. Então aqui eu poderia até escrever, isso aqui são 9 TTs, porque a gente já combinou entre a gente, né, que TT é o símbolo para triangulinho. E aqui 7,5 TTs. Mas essa unidade foi a gente que inventou, né? Quer dizer, eu que inventei e combinei com vocês. Essa não é a unidade que o mundo inteiro praticamente combina, né? A unidade que o mundo inteiro combina, quase o mundo inteiro, é o metro quadrado. Então a gente tem aqui qual que é a unidade no planeta, né? No planeta quase todo, né? É o metro quadrado. Então assim, a gente inventou aqui, mas agora eu estou dizendo qual que é a unidade que o mundo todo combinou, né? Ou quase o mundo todo, porque a Inglaterra e os Estados Unidos não usam essa unidade especificamente. Calma aí que eu estou com um pequeno problema de formigas atacando meu café. Um Twitter podia ser também. A gente inventa, né? Mas aqui, nesse caso específico, o metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então a gente vai definir aqui 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tudo aqui é 1 metro. E aqui são ângulos de 90 graus. Então 1 metro quadrado é um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Eu coloquei aqui os ângulos de 90, né? Porque lembra lá da nossa aula anterior? Só é quadrado se tiver os lados iguais e os ângulos iguais, né? E fazer uma medição baseada... só para constar, na Inglaterra e nos Estados Unidos eles usam um sistema inglês, né? Que e mede área ou em pés quadrados, seria o mais próximo do metro quadrado. E se for um pouco menor, eles usam polegadas quadradas, né? Mas o resto do mundo usa o sistema métrico, que é o sistema internacional de medida, né? Como você já tem aula de física há um tempo, vocês já estão acostumados lá, já devem ter ouvido falar disso. Pois é, pois é. E aí a gente consegue medir objetos também. Legal. Aí eu vou pegar um objeto simples aqui. Eu vou pegar um outro retângulo, 2 por 3 metros, né? Opa. Vou medir a área. Desse retângulo, eu estou dizendo para vocês que é um retângulo, mas vou colocar um ângulo de 90 aqui.
E percebam que eu não estou falando de fórmula, né? Ah, tipo, geralmente quando a gente começa essa aula assim e perguntar o que que é área, aí tem gente que fala assim, a área é base vezes altura, né? Mas não é isso, né? A área é uma grandeza, né? A quantidade de superfície do objeto, né? Base vezes altura é a fórmula que a gente obtém. E eu nem falei de fórmula ainda. Na verdade, a gente está só comparando, né, o metro quadrado com esse objeto aqui. Pois é. Aí a gente tem que saber fazer as conversões, né? Sem usar fórmula nem nada, um jeito muito fácil aqui de contar quantos metros quadrados cabem nesse retângulo, né? Só dividir, né? Tem 3 metros aqui, então divide 1, e eu tenho 2 metros aqui, 1, né? Então é fácil responder aqui, né, que a área desse objeto a área do retângulo é 6 metros quadrados, né? A área do retângulo é 6 metros quadrados. E como o mundo inteiro combinou, 1 metro quadrado, se eu quiser inventar uma notação para não ficar escrevendo metro quadrado toda hora, é um M com quadrado em cima. Muito criativo, né? Então eu posso botar aqui 6 metros quadrados. Legal, pessoas? Então, Breninho, a gente ainda não chega. Mas por que que é, né? A gente vai. A minha intenção hoje é chegar no porquê que a área do triângulo, por exemplo, é desse jeito, né? Que você está falando. Por que que existe essa fórmula? A vantagem essa fórmula ela vai aparecer por causa do retângulo. A vantagem da gente trabalhar com essa unidade aqui e não trabalhar com essa unidade aqui, assim, basicamente é que a gente consegue exprimir a área do objeto, aqui no caso o retângulo, em função da base e da altura. Eu não precisaria ter que fazer essa divisão aqui. Eu não precisaria ter que fazer essa divisão aqui, certo? Para poder chegar nessa resposta. Porque eu estou vendo que os valores aqui de base e de altura são 3 e 2. E eu estou percebendo que como aqui são 3, eu sempre vou conseguir fazer 3 quadrados aqui e 2 quadrados aqui. Então o número de quadrados que eu vou fazer aparecer aqui sempre vai ser a multiplicação desses dois, né? No caso de valores inteiros. Né? Então, assim, aí aqui tem essa desvantagem, né? Assim, por exemplo, aqui é tudo 1, aqui é tudo 3. Ah, então aqui deu 9 triangulinho. Pô, então eu poderia multiplicar 3 com 3 com 3. Mas aqui, isso aqui já não aconteceu, né? Aqui eu tive que somar o 4 com 3,5. Já aqui eu tenho um padrão, né? O número de quadrados que eu consigo fazer, pelo menos com valores inteiros, é sempre esse. E tem um outro detalhe também. Eu vou poder escrever aqui o seguinte. Eu poderia escrever aqui que a área do retângulo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Por enquanto, não. Então, vamos lá. A área do retângulo... Vou aumentar um pouquinho. Que tem base 1 e altura 1, é igual a 1 metro quadrado. Isso aqui é uma outra notação, tá? Eu só estou escrevendo aqui a área do retângulo, que é 1 por 1, tem área 1 metro quadrado. É uma outra maneira de escrever isso aqui, sem eu precisar fazer o desenho, né? Com certeza. Vamos gravar. Aliás, está sendo gravada já. Uma outra forma de escrever, já que a gente vai tentar chegar numa fórmula aqui,
A área do retângulo, que tem base 3 e altura 2, ela é igual a 3 vezes 2 a área do retângulo 1 por 1, que a gente já sabe que é 1 metro quadrado, né? Então a resposta aqui vai ser 6 vezes 1 metro quadrado, que é a mesma coisa que 6 metros quadrados. Eu pude tirar esse 3 daqui da área e pude tirar esse 2 aqui de dentro da área, tá? Mas eu só posso fazer isso porque a área quando é medida desse jeito, em termos de retângulo, né? A área do retângulo ela é proporcional tanto à base quanto à altura. Vamos ver se eu consigo eu consigo passar uma ideia disso para vocês. Imagina que eu tenho um retângulo aqui. Certo? E ele tem uma área que eu não sei quanto é. Vou chamar aqui área. Letra A. Vou escrever aqui em cima. A área do retângulo é proporcional, e isso que é muito legal, a base e a altura. Areia. Gente, eu quero que vocês me digam o seguinte. Sei lá, aqui vou dizer que essa base aqui mede X, tá? O que acontece com a área de um novo retângulo se eu esticar esse retângulo aqui para um retângulo que tem a base do tamanho 2 vezes maior do que X? Ou seja, suponha que eu faça um novo retângulo vou botar aqui do lado, que aí vai ficar bem na cara mesmo. Pronto. O que acontece se eu tento criar um novo retângulo com a base dobrada? Eu quero saber o que acontece com a área. Se eu dobro a base, o que acontece com a área desse retângulo? Aumenta, mais do que aumenta, Breno. Eu estou dobrando a base. A área também está o quê? Ela aumenta, é fato. Ela dobra, isso aí. Então, assim, isso é uma forma de dizer que a área do retângulo ela é proporcional à base. Quando eu dobro um, o outro dobra também. Todo mundo entendeu? Aí agora vocês imaginam o seguinte. Eu tenho um outro. Isso vai acontecer com qualquer retângulo, né? Então, assim, eu fiz um retângulo qualquer aqui. Então, assim, qualquer retângulo que eu desenhar, se eu dobrar a base, eu automaticamente dobro a área. Vai acontecer um negócio parecido com a altura, né? Então, se eu colocar aqui disser que a altura do retângulo é y, né? E se eu tentar construir um novo retângulo onde a altura dobra, eu vou obter um retângulo cuja área é maior, mais do que maior. Se eu dobrar a altura do retângulo, a área do retângulo também dobra. Faz sentido isso para vocês?
Do mesmo jeito que eu dobrei a base aqui, eu dobrei a área. Se eu dobrar a altura, eu também dobro a área. Eu dei o exemplo de dobrar, tá? Mas podia ser triplicar, quadruplicar, e o raciocínio ia ser o mesmo, né? Se eu triplicar a base aqui, eu triplico a área. Se eu triplicar a altura aqui, eu triplico a área. Então, a gente chega à conclusão que a área do retângulo ela é proporcional tanto à base quanto à altura. Como eu sei a área de um retângulo 1 por 1, aí vão acontecer duas coisas legais. A primeira coisa é que, como eu sei que é proporcional, tanto faz as medidas do meu retângulo, que eu vou conseguir usar essa ideia da proporcionalidade aqui, parecido com a forma que eu utilizei aqui. O que eu quero dizer com isso? Não importa as medidas, não vão importar as medidas do meu retângulo. Então, se eu tiver aqui um retângulo que mede, por exemplo, 2 metros por 1,5 metro, como é que eu vou calcular a área desse retângulo que tem 2 por 1,5? O raciocínio que eu empreguei na página anterior, que foi o seguinte: um retângulo de base 3 e altura 2 é a mesma coisa que o 3 vezes o 2, a área do retângulo 1 por 1. Isso aqui significa, em álgebra, falar que a área é proporcional à base e à altura. Quando eu chego a essa conclusão, toda vez que eu tento calcular a área, é só tirar esses números daqui. Eu ganho esse poder de tirar esses números daqui, na verdade, né? E tanto faz se os números vão ser decimais, se eles vão ser irracionais, porque eu já descobri a proporcionalidade. Então, vai funcionar do mesmo jeito. Tanto faz se o número tem vírgula, se ele é uma dízima não periódica, se ele é irracional, vai dar certo. Isso aqui, então, vai ser igual a 2 vezes 1,5 vezes a área de um retângulo 1 por 1. Só que a gente sabe que a área de um retângulo 1 por 1 é a área da nossa unidade, né? Que a gente definiu que é 1 metro quadrado. Então isso aqui vai dar 2 vezes 1,5, ou seja, vai dar 3 metros quadrados. Não importa as medidas do retângulo. O retângulo pode ser, inclusive, um retângulo que meça 2 metros, por exemplo, e a base dele seja a raiz de 3 metros. Por quê? Porque a área do retângulo é proporcional à base e é proporcional à altura. Então, eu sempre posso tirar esses números aqui. Ctrl U 221A. Ctrl Shift U 221A. Pronto. 3 metros. E aqui 2 metros. Como a área é proporcional à base e à altura, se eu quiser calcular a área desse retângulo aqui, tanto faz. Se é um número decimal, se é um número irracional. Esse truque de tirar os números daqui de dentro da fórmula do cálculo da área sempre vai funcionar. Vezes 2. E aí eu estou tirando essa raiz de 3 daqui e esse 2 daqui também. Por causa da proporcionalidade, né? Aí a área de um retângulo 1 por 1 a gente sabe que é 1. Conclusão, a área total desse retângulo é 2 raiz de 3 metros quadrados. De maneira geral, o que vai acontecer? De forma geral, a área de qualquer retângulo que tenha a base, que tenha a altura, sempre vai ser base vezes altura vezes a área de um retângulo que é 1 por 1. Que a gente já sabe que é 1.
Então a gente já não precisa mais escrever isso aqui. E aí a gente tem a nossa primeira fórmula. A área do retângulo é base vezes altura. Em qualquer situação, tanto faz se as medidas são inteiras, se elas são decimais infinitas, se elas são decimais finitas, sempre vai ser base vezes altura. Por quê? Porque a área do retângulo é proporcional à base e à altura. Digam sim se entenderam por que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Sim, beleza. Massa. 2 sim, legal. Estamos indo. Agora a questão toda é, a partir daqui, todas as outras fórmulas de área eu vou tentar tirar desse fato aqui da área do retângulo ser base vezes altura. E a primeira área que eu vou tirar, vocês já sabem. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vamos tirar outras áreas aqui. A primeira e mais fácil de tirar é a área do quadrado, que já vem de graça, né? Por que ela é fácil de tirar daqui da área do retângulo? Porque um quadrado é um retângulo, né? Todo esse raciocínio aqui, inclusive, começou com 1 metro quadrado. Então, a gente vai obter aquela famosa fórmula lá da área do quadrado, né, em função do lado. Aqui 90, aqui 90 também, aqui 90 também, e aqui 90 também. Aqui vai ser L, aqui vai ser L. E aí como é que a gente calcula a área do quadrado, né? Botei um Q aqui agora. A área do quadrado é a mesma coisa que a área de um retângulo, onde a base mede L e a altura também mede L. Então esse truque de tirar a base e a altura daqui, de dentro da fórmula da área, né, da função da área, continua valendo. Então eu vou tirar L vezes L, a área de um retângulo 1 por 1, que a gente já sabe que é 1. Conclusão, aqui a gente vai ter L ao quadrado. Pronto, então essa é a fórmula da área do quadrado. L ao quadrado. Tudo por conta da proporcionalidade da área do retângulo e a sua área, a sua base e a sua altura, né? Então a gente tem aqui a área do quadrado. Uma outra que a gente pode... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o propósito aqui da coisa? Tipo, por que a área do quadrado é L ao quadrado, né? É tudo por causa da proporcionalidade aqui, né? Eu estou sempre, como é proporcional, eu sempre posso tirar esses valores daqui da função, né? Se todo mundo estiver acompanhando, eu vou para a área do triângulo. E aí, por que a área do triângulo é... Aí agora, o nosso objetivo, um dos nossos objetivos aqui vai ser cumprido, né? Eu vou mostrar por que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tem mais de uma maneira de fazer isso, mas como eu estou trabalhando só com um retângulo, eu vou continuar. Eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer. Certinho? Vou desenhar a altura aqui dele. Então a gente tem aqui a altura e a gente tem aqui a base. Mais uma vez eu digo, por que a área da onde vem a fórmula da área do triângulo? Vem dessa ideia aqui também da área do retângulo, tá? Então eu tenho que tentar exprimir isso aqui em função de retângulos.
olha o que eu vou fazer. Esse cara aqui, que é um triângulo, suponha que tu não saiba a área dele. Mas tu sabe a área do retângulo até o momento, né? Você sabe calcular a área de retângulo e de quadrado. Se eu transformar isso aqui num retângulo, pode ser que isso me ajude. E é justamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa primeira banda aqui e vou transformar ela num retângulo. Então essa base aqui, que chama B, ela vai ficar dividida, né? Esse pedacinho aqui eu vou chamar de base 1, em azul. Eu vou fazer a mesma coisa com o lado direito do triângulo. E vou fazer um novo retângulo aqui. Vocês perceberam que eu acabei dividindo aqui em dois retângulos? Eu vou chamar a base do retângulo que está em vermelho de base 2. Eu posso dizer, então, se eu nunca calculei a área de um triângulo na vida, que a área do triângulo vai ser igual a isso aqui, ó. A área desse retângulo aqui, dividida por 2. Porque não é difícil descobrir que quando eu divido um retângulo pela diagonal, eu estou, na verdade, dividindo ele em dois triângulos iguais, né? Então, esse retângulo azul aqui, ele foi dividido em dois triângulos iguais pela diagonal dele. Como eu só quero uma das metades, eu posso dizer o seguinte, que essa área do total do triângulo é igual à área desse retângulo aqui dividida por 2. Então ela é igual à área desse retângulo que tem base 1 e altura H, dividida por 2. Eu vou botar o 2 aqui, depois eu faço o traço. Mais a área desse outro retângulo aqui, também dividida por 2, né? Porque aqui é um retângulo dividido ao meio. Só me interessa uma das metades. Então é a área do outro retângulo, que tem base 2 e altura H, igualzinho. Também dividido por 2. Só que aí o que acontece? Como isso aqui é a área do retângulo, e eu sei que a área do retângulo é proporcional à base e à altura, eu vou poder acabar com esse área do retângulo aqui e vou transformar ele direto no base 1 vezes a altura, usando a fórmula, baseado na proporcionalidade, né? Então, assim, a área do triângulo vai ser igual a base 1 vezes a altura, dividido por 2, né? Mais, eu vou fazer a mesma coisa aqui, a base 2 vezes a altura, também sobre 2. Tem um tracinho aqui e um tracinho aqui. Com um pouco de álgebra, sem muito esforço, você consegue botar o H e o 2 em evidência aqui nas duas parcelas, tá? Então, a área do teu triângulo vai ser base 1 mais base 2 vezes altura, tudo isso sobre 2, porque eu botei em evidência. Só que base 1 mais base 2 é exatamente a junção dos dois pedacinhos que tem aqui embaixo. Então, esse base 1 mais base 2 vai virar o próprio B. Conclusão. A área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. E esse é o motivo. É uma das maneiras de explicar o motivo da fórmula do triângulo, da área do triângulo, ser desse jeito, né? Alguma dúvida? Fez sentido para vocês?
Tranquilo. Show de bola. E para fechar essa primeira parte, eu vou ficar feliz se eu falar da área do trapézio. Opa. Um trapézio, gente, é um quadrilátero, tá? Que tem dois lados paralelos e os outros dois obrigatoriamente não são paralelos, tá? Eles são concorrentes. Então, se eu for desenhar alguma coisa parecida com um trapézio aqui, pode ser isso aqui. Eu desenho uma base, né? Eu desenho uma outra base paralela e depois eu fecho. E não necessariamente esses lados precisam ser iguais, tá? Isso aqui é um trapézio. Ó, foi bem na hora. Os patrocinadores já estão expulsando a gente aí. 10 minutinhos para mim. E aí, gente, aqui no caso, eu tenho a base grande e a base pequena, né? Automaticamente, na fórmula da área, automaticamente não. Na fórmula da área do trapézio vão aparecer essas bases, tanto a grande quanto a pequena. Mas o raciocínio por trás da fórmula da área do trapézio, uma das maneiras, né, de explicar a fórmula da área do trapézio, é fazendo algo parecido que a gente fez com a área do triângulo, né? A gente pode, do mesmo jeito, igualzinho, né? Fechar um retângulo aqui. Essa linha aqui mede a altura do trapézio. E a base grande ficou dividida num pedacinho, né? Que eu vou chamar de B1. Igual eu fiz lá com o triângulo. A outra parte do trapézio aqui, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Eu vou também fechar um retângulo aqui e o raciocínio vai ser parecido, né? E esse pedacinho aqui eu vou chamar de base 2. Só que sobrou esse pedacinho aqui embaixo. Quanto é que mede esse pedacinho aqui embaixo? Eu dividi o B grande em 3 pedaços. Aqui ficou um pedaço que eu chamei de base 1. Aqui ficou um pedaço que eu chamei de base 2. Só que aqui eu não vou precisar chamar de base 3, porque esse pedacinho aqui ele já aparece em outro lugar na figura. Ele é o Bzinho aqui em cima. Porque eu fechei um retângulo aqui, né? Então, aqui vai ser um Bzinho, igual, nossa, azul claro, muito nervoso aqui. Um laranja, quem sabe. Também horrível. Um verde. Não deu jeito. Eu gostei mais do laranja. Vai ser o laranja mesmo. E é claro, e todos esses retângulos têm altura H. Então, se eu quiser trabalhar com álgebra aqui, a área do trapézio, ela vai ser a área desses 3 retângulos aqui. Só que no primeiro retângulo, que tem base 1 e altura H, eu só quero a metade, porque está dividido na diagonal. Então, eu vou botar aqui 1 sobre 2. A área do meio é um retângulo inteiro, né? Então, aqui é a área de um retângulo que mede Bzinho, que tem altura H.
Oh, droga. E por último, mas não menos importante, tem a área do terceiro retângulo ali, no caso é esse, que tem base B2 e altura H, mas eu só quero a metade. Então a área do retângulo, base 2 e altura H. Só que eu vou dividir por 2, porque eu quero só a metade. É um triângulo, né? Igualzinho a gente fez lá com o triângulo. Legal? Como aqui é a área do retângulo, eu posso usar a fórmula da proporcionalidade, né? Então, eu vou puxar lá o B1 vezes o H. Então, a área do trapézio vai ter um B1 vezes um H dividido por 2. A área do retângulo central aqui vai ser Bzinho vezes H. E a área do terceiro retângulo aqui vai ser B2 vezes H. E, é claro, dividido por 2. Do mesmo jeito que o triângulo, aqui nesse H sobre 2 eu posso colocar em evidência, tá? O H sobre 2. Mas antes de fazer isso, eu vou tirar o MMC, entre aspas, né? Eu vou deixar o denominador dessa parcela do meio igual a das outras duas. Se eu fizer isso, a gente vai chegar nessa equação aqui. B1 vezes H mais 2 vezes Bzinho vezes H mais B2 vezes H. E todo mundo ficou dividido por 2 agora. Ou se você quiser, eu poderia colocar aqui o 3 sobre 2, sobre 2 e sobre 2 também, que dá no mesmo, né? Por último, é só eu botar esse H sobre 2 em evidência. Eu fazendo isso, a área do trapézio vai ficar, voltando aqui para a gente ver, né? Vai ficar B1 mais Bzinho mais B2 vezes H sobre 2. Só que se eu junto tanto B1 quanto Bzinho quanto B2, eu estou juntando esses 3 pedaços aqui de baixo. E esses 3 pedaços na figura original era na verdade, opa, eu errei aqui a evidência, né? Aqui tem um 2Bzinho, né? Se eu juntar um B1 com um B2 e um Bzinho, isso aqui dá o B grande. Substituindo aqui na linha original, esse B1 com esse B2 com um dos Bzinhos vai dar B grande. E vai sobrar um Bzinho vezes H sobre 2. E aí a gente chega, né, na fórmula padrão para a área do trapézio, né? Um B adulto. Isso aí mesmo. Vocês entenderam essa junção que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem um B1, esse pedaço, tem B2, esse pedaço. E se eu juntar com um Bzinho, se eu juntar essas 3 partes, dá B grande. Eu fiz isso, ó. Peguei B1 com B2 e juntei um Bzinho. Aí já deu um B grande, só que ainda sobrou um Bzinho. Conclusão, chegamos na área comum do trapézio. Belezinha, gente? Acho que fechamos bem em tempo, né? A gente já volta daqui a uns 5 minutos, 7 no máximo, para tomar um cafezinho. E aí a gente continua com mais algumas áreas, tá? E se tudo der certo, a gente faz alguns exercícios. Se não der tempo para fazer os exercícios agora, a gente faz uma aula de exercícios. Tá bom, galera. Eu vou lá.
Eu já vou. Fiquem tranquilos, a gente volta daqui a uns 5 ou 7 minutos. Valeu. Fui. Vamos lá. Estão me vendo aqui? Estão vendo o cursor desenhando aqui, ó? Massa. Então a gente pode prosseguir para a segunda etapa, né? Que seria o seguinte, seriam áreas especiais que seriam baseadas no triângulo. Não. Vou fazer outra coisa. Vou esticar. Mais interessante. Fica mais fácil trabalhar assim. E aí aquelas fórmulas de área são fórmulas clássicas, né? Daria para ver no ensino fundamental tranquilo. Agora a gente vai ver mais algumas outras, baseadas principalmente, baseadas quase que exclusivamente na área do triângulo, tá? Então tudo que a gente vai ver aqui nessa próxima hora são áreas relacionadas a triângulo. O primeiro... Não, ô Breno, meu Deus, hein? Excelente, hein? A primeira que a gente vai ver é a área do triângulo retângulo. A gente vai ter um triângulo aqui. Com um ângulo de 90. Então, repito, as áreas que a gente vai ver agora, elas são todas baseadas na fórmula da área do triângulo, tá? Só que como a gente está trabalhando com como tem vários tipos de triângulos que a gente acaba estudando, a gente dá mais atenção para esse polígono, acaba que a gente consegue adaptar a fórmula básica para outras fórmulas em cada caso específico. E é útil saber essas fórmulas, porque faz com que a gente ganhe tempo quando for resolver uma questão, se for uma questão de concurso, alguma coisa desse tipo. O primeiro caso é o caso do triângulo retângulo, tá? A gente sabe que aqui, no caso do triângulo retângulo, né, esses lados perpendiculares vão ser os catetos. E o que acontece é que se a gente pensar lá na fórmula original, né, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que o que a gente vai fazer agora é pensar em quem que está fazendo, nesse caso específico, quem é que está fazendo o papel de base e quem é que está fazendo o papel de altura, tá? Nesse caso aqui, quem faz o papel de base é o cateto 2, né? A gente vai colocar aqui.
A base aqui é o cateto 2. E a altura é o cateto 1. Então, nesse caso específico, a área do triângulo retângulo, substituindo aqui os catetos, né, no lugar da fórmula, a área do triângulo vai ser cateto 1 vezes cateto 2, dividido por 2. Qual é a vantagem de saber essa fórmula? Muitas das vezes vocês vão tentar calcular a área de triângulo, esse triângulo é retângulo, e ele vai estar nas mais variadas rotações, tá? Pode ser que você esteja resolvendo um exercício onde o triângulo retângulo esteja desenhado desse jeito e o ângulo de 90 esteja para cima e a hipotenusa para baixo, fazendo as vezes de base aqui. Essa fórmula aqui, ela está de certo modo te dizendo que você pode calcular a área de um triângulo retângulo sempre multiplicando os catetos, né? Então, por exemplo, vamos supor que é um cateto 3 e outro cateto é 4. A mão já coça, né, para achar aqui esse valor, né, utilizando Pitágoras, né, que aqui é 5. Mas eu posso pedir a área desse triângulo. E se eu pedir a área desse triângulo, o que você não pode fazer é pensar, calma aí, esse cara é a base, então eu já sei que aqui é 5, né? Aí você vai dar um jeito de achar essa altura. Pode fazer por semelhança, relações métricas, enfim. Você vai dar um jeito de achar essa altura. O que essa fórmula está dizendo aqui é que você não precisa achar esse valor nem esse para calcular a área. Porque a área do triângulo retângulo é simplesmente cateto vezes cateto sobre 2. Então aqui eu já tenho os dois catetos, né? 3 e 4. Então a área desse retângulo aqui, desse triângulo aqui é 6. Não tenho o que pensar. Vocês estão entendendo? Qual o objetivo, a vantagem dessa fórmula aqui? Legal. Você só precisa ter os catetos, independente da posição que o triângulo está rotacionado, tá? Primeira fórmula já foi. A segunda fórmula é uma fórmula onde não vai aparecer a altura, mas vai aparecer o ângulo dentro do triângulo. Vamos lá. Em que situação isso vai acontecer? A gente vai ter um triângulo aqui, tá? A gente vai ter esse triângulo, a gente vai ter a medida da base do triângulo, a gente vai ter a medida do outro lado do triângulo e a gente vai ter a medida do ângulo entre os dois. No caso, esse ângulo aqui. Que eu vou chamar de ângulo... Pode ser X. Tá? E tem um jeito de calcular a área, nesse caso, sem saber a altura do triângulo. Para que a gente consiga entender isso, eu vou traçar essa altura aqui e vou fingir que ela foi dada. Tanto que eu vou traçar em vermelho. É só para ajudar a gente. Mas na verdade ela não está aqui. Eu não sei quanto é que é a medida dela. Tá? Se eu tivesse a medida da altura desse triângulo aqui, eu aplicaria... Prof, isso... Yara não... tá, a internet dela... Não, tá de boa. Beleza. Se eu tivesse o valor da altura, eu ia aplicar a fórmula normal, né? A fórmula básica da área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Legal? Só que nesse exemplo aqui eu não tenho altura, né?
como aqui eu não teria altura caso o triângulo tivesse rotacionado, né? Se eu tivesse altura, se eu tivesse com a hipotenusa fazendo vezes de base, né? Então eu vou parar para me preocupar. De novo, quem é que está fazendo o papel de base aqui e quem é que está fazendo o papel de altura? Como a base ele me deu, a base aqui é B mesmo. É claro, né? Não tenho o que fazer. Aqui já foi dado, então esse é o valor que eu vou usar. Agora, para descobrir o valor da altura, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando eu traço a altura, eu divido esse triângulo em dois triângulos retângulos. Eu quero que vocês olhem o triângulo retângulo da esquerda. E no triângulo retângulo da esquerda, eu tenho o H e eu tenho o A, tá? Por que eu sei que esse triângulo é retângulo? Porque isso aqui é uma altura, né? E a altura, por obrigação, ela é perpendicular à reta suporte da base, né? Então, dentro desse triângulo aqui, que é retângulo, eu tenho a altura e a hipotenusa, o A, né, que está fazendo vezes de hipotenusa. O B não está nesse triângulo da esquerda, porque o B mede tudo isso, né? Se eu for parar para pensar em termos de trigonometria, o H é o cateto oposto ao X. Então, eu não sei como é que vocês trabalham com trigonometria lá na parte de física. Geralmente é assim, né? O cateto oposto ao ângulo, ele é igual a hipotenusa vezes o seno de x. Vocês já viram isso em física? Geralmente quando estuda plano inclinado, né? Plano inclinado, o cateto colado seria A cosseno, né? E o cateto não colado é o A seno, né? Vê isso em plano inclinado, se eu não me engano. Não, em plano inclinado com certeza vê, mas eu não sei se vê em outra situação. Pode ver também lançamento oblíquo, né? Você faz lá a decomposição das velocidades. Enfim. O H aqui vai ser dado por essa expressão. Agora, para tudo ficar bonito, eu vou substituir esses valores aqui na fórmula básica. Fazendo isso, a área do triângulo vai ficar base vezes o H, só que o H é A vezes o seno do ângulo. Tudo isso sobre 2. Como é que você decora essa fórmula? Você não vai ter o H, né? O que ele vai ter? 2 lados e o ângulo entre os dois lados. Então, aqui em língua portuguesa, está escrito o seguinte: eu posso calcular a área de um triângulo multiplicando 2 lados pelo seno do ângulo que está entre esses dois lados que eu conheço. Digita 1 se entendeu. Seguinte, vou botar um exemplo aqui que não é um exercício, tá? Mas é só uma ideia. Vou colocar um triângulo aqui. Posso colocar ele em qualquer rotação, não tem problema. O triângulo pode aparecer de qualquer jeito. Legal? E aí eu vou dizer aqui, esse lado aqui mede 20 centímetros. Esse lado aqui mede 15 centímetros. E o ângulo aqui entre eles é 60 graus. E aí em algum momento de uma questão eu posso querer calcular a área desse triângulo aqui. Tá? Vocês percebam que eu não tenho a altura desse triângulo.
Tem uma altura para cá, né, que eu não consigo ver, tem uma altura para cá, que também não está desenhado, e tem uma altura para cá também. Esse triângulo é um acutângulo. Só que, apesar de ele não ter me dado as alturas, ele me deu um ângulo entre os dois lados. Eu posso calcular a área desse triângulo aqui sem usar a base vezes a altura sobre 2. É só eu fazer 15 vezes 20 e multiplicar sobre 2, né, claro. E como os lados que eu peguei, como as medidas que eu peguei, nenhuma das medidas é uma medida de altura, eu tenho que pagar um preço por isso, que é multiplicar pelo seno do ângulo que ele me deu. Então a área desse triângulo aqui pode ser calculada desse jeito, caso eu não tenha altura. Como eu não tenho altura, estou fazendo. Entenderam agora? Massa. Aí, só para título de curiosidade aqui, aí as contas, né? Isso aqui dá 10 vezes 15 dá 150. E o seno de 60, como 60 é o terceiro ângulo daquela tabelinha, né? Então, o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, a área desse triângulo aqui, ele é 75 raiz de 3 metros, se for dado em centímetros, né, é centímetro quadrado, se for dado em metro, é metros quadrados. Como eu não coloquei nada aqui, eu vou colocar só o A, que são unidades de área. Porque eu não falei qual é a unidade, né? Pode ser metro quadrado, pode ser centímetro quadrado. Tranquilo, certo? Então, assim, o que eu estou passando para vocês até o momento são fórmulas para calcular área de triângulo quando a altura não necessariamente é dada. Quando ele não dá altura, ele é obrigado a dar outras informações. Por exemplo, se o triângulo for retângulo, ele tem que te fornecer os catetos. Aí você consegue calcular a área. Se for um triângulo qualquer, ele pode não te fornecer a altura, mas ele tem que fornecer um segundo lado e o ângulo entre os dois. Aí você consegue calcular a área também. Aí eu vou para mais um exemplo. E esse aqui, meus amigos, é essencial, tá? Calcular a área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, né? 3 lados iguais, 3 ângulos iguais a 60, né? E aí a gente vai então ter uma fórmula para esse triângulo também, quando a gente não sabe a altura. Em geral, quando a gente trabalhar com triângulo equilátero, ele vai dar só o lado e acabou. Para a gente entender a fórmula também da área do triângulo equilátero, ele não vai dar altura. Mas eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima. Eu vou traçar a altura só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Se ele tivesse dado a altura, eu poderia, sem problema nenhum, usar a fórmula base, né? A fórmula base do triângulo a fórmula base, né? A fórmula básica. É base vezes altura sobre 2. Tá? Só que ele não vai dar essa altura, tá? Porém, como é que a gente... porém não, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar aqui como é que a gente dá um jeito de ver quem está fazendo o papel de base e quem é que está fazendo o papel de altura, né? Aqui a base vai ser dada pela medida do lado, né? A base aqui é o lado do triângulo equilátero, né? Que poderia ser esse ou esse, são iguais, tanto faz. A altura, se você lembra de trigonometria no triângulo retângulo ou se você lembra de aplicação de teorema de Pitágoras, você sabe que a altura de um triângulo equilátero é dada por L
raiz de 3 sobre 2. Calma aí. Raiz de 3 sobre 2. Mororó, eu não lembro. Tá bom, eu relembro você. Com certeza, Biel, é o seno. Tem duas formas de mostrar isso, tá? Na verdade, uma vai ser consequência da outra, dependendo de por onde você olha, mas eu vou usar essa forma aí mesmo que você mencionou, Biel. O ângulo aqui eu sei com certeza que é de 60 graus, né? Aí vou usar o mesmo artifício do anterior. O mesmo artifício do seno que eu usei anteriormente aqui, ó. Quando eu traço a altura, esse triângulo é equilátero, o H é o cateto oposto e o L é a hipotenusa, né? Então, o valor de H vai ficar L seno de 60, né? Ou seja, L raiz de 3 sobre 2. Igualzinho ao anterior. Só que aqui eu vou dar um passo a mais, Biel, que vai ser o seguinte. Como aqui eu sei obrigatoriamente quem é o ângulo, então a altura obrigatoriamente vai ser sempre L raiz de 3 sobre 2. Isso significa dizer que quando eu substituir aqui, eu não vou precisar fazer a conta do seno. Eu vou andar um pouco mais rápido ainda e vou substituir. E quando eu substituir os valores aqui, ó, de novo, ó, B é o L, o H é o L, raiz de 3 sobre 2. E tudo isso está sobre 2, né? Como esse sobre 2 aqui é democrático, eu posso colocar ele embaixo do fator que eu bem desejar. Vou colocar ele aqui para não ficar uma fração em cima de uma fração. Pô, Mororó, eu não sabia disso não. Pode fazer isso? Pode. Na multiplicação, pode. Quando eu fizer a multiplicação de todos os termos aqui, a área do triângulo vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí a gente ganha uma fórmula adicional para calcular a área do triângulo equilátero. Vocês conseguiram entender a vantagem dessa fórmula aqui? Fala comigo aí. Qual a vantagem dessa fórmula aqui? Porque isso, ela simplificou muito. Porque para calcular a área do triângulo, quando ele for equilátero, eu não preciso saber nada além da medida do lado, né? Nada além do lado. Tô meio cacofônico hoje. Então, assim, se eu souber a medida do lado, eu sei a medida da área. Na verdade, quando eu tenho um triângulo equilátero, essa dobradinha aqui é muito importante. Quando eu tenho um triângulo equilátero, se eu tiver a medida do lado, eu tenho, na verdade não é uma dobradinha, né? É um trio. Se eu tiver a medida do lado, eu tenho a medida da altura, eu também tenho a medida da área. Porque tudo depende do lado. Então, assim, se o cara deu um triângulo equilátero aqui, ou eu descobri por algum motivo que o triângulo é equilátero, e eu descobri que o lado do triângulo mede, por exemplo, 2 centímetros, né? A área dele vai ser 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Sem muito mistério. Rapidinho sai a área. Essa é a vantagem. Todas as áreas da aula de hoje se baseiam em triângulos. Então, eu vou para a próxima figura, que é um hexágono regular. Caraca, Mororó, o que o hexágono regular tem a ver com um triângulo? Vocês vão ver hoje. Vamos lá, o que é um hexágono regular, né? A gente já estudou isso. Eu poderia fazer um círculo aqui, ia me ajudar muito, né? Deixa eu ver aqui.
Vamos ver se ele reconhece que é um círculo. Reconheceu. Depois eu apago esse círculo ou não. Mas já vai me ajudar muito. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Um hexágono regular. Tenham fé, viu, gente? No desenho do professor aí. Tenham fé. A gente já sabe que o que é um hexágono regular. A gente viu, inclusive, na aula de circunferência, né? Que eu posso usar ele para fazer uma aproximação para o comprimento do círculo. Aí fica parecendo que eu desenhei ele com compasso, mas ficou mais ou menos. Exatamente, Gabriel. Um hexágono regular, ele é um bocado de triângulos. Só que aí eu vou fazer um acréscimo. Se eu tivesse desenhado certinho aqui, vamos ver. Eu vou dizer quem é esse bocado, quanto é esse bocado, na verdade. Eu tinha que ter desenhado certinho para bater aqui, ó. Vou fingir que bateu aqui. Vou trocar de cor, vou mandar um fake aqui agora. Aí vocês acreditam que eu desenhei certinho. Pronto. Eu vou dizer quem é esse bocado, eu vou dizer quanto é esse bocado, na verdade já estou dizendo aqui pelo desenho, eu vou dizer que tipo de triângulo é esse, tá? O bocado são 6, né? Eu tenho 6 triângulos aqui. Um hexágono ele é fatiado em 6 triângulos. Muito obrigado, Davidson. Preciso dessa fé. Preciso desse tipo de fé aí. Valeu. Desenhei certinho, tranquilo. São 6 triângulos equiláteros. São 6 triângulos e eles são equiláteros. É fácil mostrar que eles são equiláteros, né? Você sabe que aqui tem 360, você sabe que esses ângulos aqui são divididos igualmente pela simetria da figura, né? Então cada ângulo aqui mede 60 graus. E como o hexágono regular ele está sempre inscrito num círculo, essa linha aqui é um raio, né? Então aqui eu tenho raio, então esse triângulo é isósceles. Então esses dois ângulos aqui também são iguais, né? Como aqui já tinha 60, sobra 120, então 60 para cada ângulo. Então os 3 ângulos são iguais a 60, né? Então são 6 triângulos equiláteros. Então, queridos, como eles são 6 triângulos equiláteros, a área do triângulo então aqui vai ser dada por essa fórmula, ó, e eu não vou nem pensar muito. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, Mororó, dá pra... Eu não entendi muito bem não, pô. Por que a fórmula é essa? Pensa um pouquinho. O hexágono regular são 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é isso daqui. A área, então, do hexágono tem que ser a área de 6 triângulos equiláteros. Entenderam? Ah, faz sentido. Aí algum aluno pode estar se perguntando assim, professor, dá para simplificar esse 6 com esse 4 aqui? Eu nem quero que você simplifique, porque eu não quero que você decore uma fórmula nova. Eu quero que quando você veja um hexágono regular, você lembre que eles são 6 triângulos equiláteros. Então ele é só uma consequência da fórmula anterior. Belezinha? Massa. E aí agora a gente vai para a última fórmula de área de hoje, tá? Que tem a ver também com triângulos. E a gente vai calcular a área do círculo. Hã? Como é que é, Mororó? A aula hoje é a área de triângulos e você vai calcular a área de um círculo,
Vou sim. Você tá doido? Vou usar esse. Ah, o círculo tá perfeito mesmo. Vou deixar esse círculo aqui. Vou deixar esse círculo aqui para me ajudar a fazer vocês entenderem o que que tem a ver o círculo com um triângulo, tá? Essa demonstração ela é meio, não tem muito a ver, mas é baseada no contexto original do Arquimedes, tá? O Arquimedes que comparou a área do círculo com um triângulo e chegou na fórmula que a gente tem hoje, tá? Hahaha, muito engraçado. Eu vou deixar vocês fazerem os desenhos então. Animal bruto. Oh, meu Deus. Coração bom, pessoa calma, tranquila. Nem tem ódio no coração. Ó, gente, para vocês entenderem o que que tem a ver, né? O que que tem a ver a área do círculo com a área do triângulo? Eu vou fazer. Isso aqui não é uma demonstração, tá? Mas eu vou te mostrar para vocês o que acontece de fato. Eu vou pensar nesse círculo como se ele tivesse vários outros círculos menores concêntricos a ele, tá? Feito isso, eu vou imaginar que esses círculos, todos eles, são linhas. Eu vou continuar fazendo isso, tá? Sempre cada vez mais internamente aqui eu vou sempre fazer isso. Eu vou imaginar que esses círculos aqui são círculos de barbante, tá? E eu vou cortar todos esses barbantes. Quando eu cortar todos esses barbantes, eu vou ter linhas que eu vou poder esticar no chão. Se eu esticar a primeira linha, eu vou ter essa linha aqui em preto. Certo? Quando eu for esticar, agora eu vou pegar a segunda linha e vou esticar ela também, vou colocar ela sobre a primeira linha. Quando eu fizer isso, o comprimento dessa linha aqui, a segunda linha vermelha, a primeira linha vermelha, né? Quando eu comparo ela com a linha maior, a linha em preto, o comprimento dela é menor, vocês concordam? Sim ou claro? Claro. Então, beleza. Então, eu vou empilhar essa linha aqui. Se eu colocar ela empilhada, vai ficar desse jeito. Se eu for empilhar a terceira linha, ela também vai ser menor do que a anterior, né? Então, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim, tá? Hatsim! Hatsim! Obrigado. Se eu fizer isso com todas as linhas, eu vou acabar formando na verdade teria que ser alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou acabar formando um triângulo.
Entenderam? Do jeito que eu empilhei aqui, poderia não precisaria ser, mas eu empilhei aqui sendo um triângulo retângulo. Então, como eu sei calcular a área de triângulo retângulo, basta que eu saiba as medidas dos catetos, né, do triângulo retângulo. Vocês entenderam isso aqui, gente? Essa linha de baixo vocês sabem quanto mede, porque ela é o comprimento da circunferência. Na aula anterior a gente viu que isso aqui é... Aqui, não, a linha em preto. O outro cateto é um raio. Só um minuto. Caracteres. Zero três C0. Eu sei que aqui é 2πr, o comprimento da circunferência. Agora, essa medida aqui é o raio. Porque como eu cortei todas as linhas até a última, e a última seria o centro, né, do círculo, quando eu empilho todas as linhas, o comprimento das linhas empilhadas tem que ser o comprimento do corte, né? Então, o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo com base 2πr e altura r, né? Então, vamos dizer aqui que a área do círculo, pensando de novo, né, em base, sabe a fórmula básica de triângulo, né? Que é base vezes altura sobre 2. Nesse caso específico, quem está fazendo papel de base é 2πr, quem está fazendo papel de altura é r. Então, vamos lá, substituindo... 0,3C0 R vezes R sobre 2. Simplificando esse 2 com esse 2 aqui, a gente chega na fórmula conhecida. A área do círculo é π R quadrado. E a gente chega aí a fórmula padrão para calcular a área do círculo. Beleza, pessoas? Maravilha. A gente tem aí uns 10 minutos, a gente consegue fazer uns exercícios até fechar a nossa aula. Vamos nessa? Beleza, então vamos lá. Exercícios. 1. Eu vou tentar não escrever enunciados grandes, tá? É porque são só exercícios mais introdutórios para praticar. Aí eu tenho que conversar com vocês depois sobre a questão da gente se reunir para fazer uma aula de exercícios. Exercício número 1. A área do retângulo é 24 metros quadrados. A altura dele mede x e a base dele mede x mais 2. Determine a medida desconhecida. Quanto que é x? Esse exercício não é de geometria, né? Ele é de álgebra. Mas é sempre bom, né? Treinar um pouquinho. Eu já vou resolver.
A área do retângulo, isso aqui é um retângulo, né? Apesar de eu não ter feito as marcações de 90 aqui, subentendam que é um retângulo. Então a área é x vezes x mais 2 em termos algébricos, né? Isso tem que dar 24. Tem duas maneiras de resolver essa questão, tá? Você pode resolver essa questão completamente algébrico, né? Você pode fazer a distributiva, transformar isso numa equação de segundo grau, ou você pode fazer por inspeção também. O que você dividiria por 2? O que é para dividir? Não pode. Por que 24? Por que dividiria por 2 o 24? Você diz aqui na equação... Me diga por quê. O que você está pensando? Ah, é outra coisa. Então tá bom. Se é outra coisa, eu vou seguir aqui, ó. Depois você me explica melhor o que você está falando, tá? Aí aqui é uma equação de segundo grau, tá? Tem vários jeitos de resolver equação de segundo grau. Vamos resolver por soma e produto. O produto é menos 24. A soma é menos 2. E aí você tem que pensar em produtos que dão 24, né? Produtos que dão 24 não tem muitos. 1 e 24, 2 e 12, 3 e 8, 4 e 6 e acabou, né? Porque depois do 4 volta a ser o 6, né? Aí fica 6 e 4, 8 e 3 e por aí vai. Como o produto tem que dar negativo, um dos dois é negativo, né? E a soma tem que dar menos 2. Então a opção certa é 4 e 6. Só que o 6 é o negativo. Então, resposta 4 e menos 6. Substituindo ali, você não pode ter a resposta menos 6, porque a altura do retângulo seria negativa, né? Então a resposta mesmo é 4. Isso é um jeito de resolver. É bom que a gente teste a soma e produto. Outro jeito de resolver é o seguinte: eu posso pegar essa equação aqui e pensar que em português ela significa assim: eu estou pegando um número e estou multiplicando por outro número 2 unidades à frente e está dando 24. Olhando aqui os produtos que dão 24, a única opção onde tem dois números, onde um deles é 2 unidades superior, é a última opção, né? 4 e 6. Então, se eu substituo x por 4 aqui fica 6 e 4 vezes 6 dá 24. Legal, então a resposta é x igual a 4, pelo menos a resposta positiva, né? Eu teria que pensar também em dois números negativos, aí a outra resposta seria o menos 6. Mas como eu quero a resposta positiva mesmo, não tem que pensar muito. Exercício número 2. Tem aqui um trapézio retângulo. A base pequena mede 8, a base grande mede 12, o lado oblíquo mede 5 e eu quero saber a área desse trapézio. Vou colocar aqui desse jeito, do lado de fora, a área do trapézio.
E esse trapézio é um trapézio retângulo, isso quer dizer que um dos lados oblíquos dele, um dos lados inclinados, é perpendicular às bases. Então aqui é 90 e aqui também. Pensando de forma bem computacional, o que eu preciso para calcular a área do trapézio? Eu tenho que saber a fórmula da área do trapézio, que está em algum lugar aqui, ó. Base grande mais base pequena vezes altura sobre 2. Então, base grande mais base pequena vezes altura sobre 2. Quando eu comparo a fórmula com os dados que eu tenho, eu percebo que esse problema, na verdade, para eu resolver esse problema, na verdade, eu preciso encontrar a altura, né? E no caso, a altura é essa linha aqui, que é uma linha perpendicular às duas bases, né? Para encontrar essa medida aqui, a gente pode pensar em duas coisas. A gente pode arrastar essa linha oblíqua aqui até encostar nesse canto aqui, tá? Ou seja, eu posso replicar essa linha aqui desse jeito, ou eu posso replicar essa linha aqui desse jeito. O raciocínio vai ser o mesmo sempre, tá? Eu vou replicar essa altura aqui, tá? Se eu fizer isso, aqui também é um ângulo de 90, aqui também é a altura, essa linha é igualzinha, só que aí eu vou ganhar o seguinte, eu vou ganhar que essa linha aqui mede 4, porque esse outro pedaço aqui mede 8, porque tem que ser igual ao outro pedaço aqui de cima. Então esse 12 foi quebrado em duas partes, né? Essas partes não são iguais, essa parte mede 8, porque essa é 8, e aqui você tem um retângulo, né? Então o que sobrou foi 4 para cá. Eu não preciso fazer teorema de Pitágoras aqui, porque eu sei que isso aqui é um triângulo pitagórico padrão, 3, 4, 5. E agora o meu problema resolveu, né? Eu vou lá calcular a área do trapézio, que é base grande 12, mais base pequena 8, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Como 12 mais 8 dá 20, dividido por 2 dá 10, então isso aqui vai dar 30, né? Então a área do trapézio é igual a 30 unidades de área. Eu não defini qual foi a unidade. Né? Se aqui for centímetros, aqui é centímetro quadrado. Se aqui tudo aqui for metro, aqui é metro quadrado. Eu vou colocar unidades de área. Os nossos patrocinadores aí estão dizendo que o programa está acabando. Então, eu vou fazer mais uma. Que é de novo um retângulo. Eu poderia... Não, vou fazer outra agora. Vou fazer outra questão. Mais a ver com a outra parte da aula. Não. Não, fica para a aula de exercícios. Vou colocar aqui. É um retângulo. A base mede 12. Vou botar centímetros dessa vez. E eu vou botar um ângulo de 30 graus. E eu quero a área do retângulo de novo. Também já vou resolver logo. A gente sabe que para calcular a área do retângulo a gente precisa da base e da altura.
Então, mais uma vez aqui, o problema é a gente encontrar uma forma de achar a altura, né? Provavelmente, provavelmente mais do que isso, com certeza a gente vai usar esse ângulo para achar a medida dessa linha aqui, não é? Porque a gente sabe que se isso aqui é um retângulo, esse ângulo aqui é um ângulo de 90, então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Como aqui é cateto adjacente, né, ao 30, tem várias maneiras de você trabalhar com isso. Você pode achar a hipotenusa primeiro, você pode lembrar da relação já direto, como assim, né? Você pode achar a hipotenusa primeiro dizendo assim, o 12 é igual à hipotenusa vezes cosseno de 30. Né? Só que o cosseno de 30 você sabe que é raiz de 3 sobre 2, né? Porque 30 é o primeiro ângulo, o cosseno é invertido. Aí você acharia a hipotenusa e depois você viria para cá e acharia esse cateto, porque esse cateto é a hipotenusa vezes seno de 30. Né? Essa é uma das maneiras de encontrar esse valor, demora um pouco mais. Mas se você quiser ir um pouco mais rápido, você sabe que esse cara aqui é um cateto oposto e esse cara aqui é um cateto adjacente, então a gente tem tangente, né? Então, esse cara, que eu vou chamar de Y, ou de H, melhor, né? O H, quando eu divido por 12, tem que dar a tangente de 30. E aí você descobre que o H, na verdade, é a tangente, 12 vezes a tangente de 30. O H é igual a 1 sobre raiz de 3, né? Ou raiz de 3 sobre 3. Vocês que podem escolher aí. Raiz de 3 sobre 3. Fazendo a divisão desse 12 com esse 3 aqui, a gente vai encontrar 4, né? 4 raiz de 3 centímetros. A altura é igual a 4 raiz de 3 centímetros. E aí acabou. A área do retângulo vai ser igual a 12 vezes 4 raiz de 3. A área do retângulo, então, vai ser 48 raiz de 3 centímetros quadrados. E é isso, galera. Fizemos aí poucos exercícios. Hoje eu vou conversar com vocês lá no grupo sobre um possível atendimento onde a gente resolve exercícios. Se eu fizer isso, eu gravo também, tá? Mas por hoje é só. Em termos de conteúdo, eu estou satisfeito. E a gente fecha esse ciclo também. Lembrem que a gente tem um questionário valendo nota até sexta-feira. Usem a monitoria para resolver esse questionário, se vocês estiverem com dificuldade, tá? E qualquer coisa, falem comigo lá no grupo. Para você que estava assistindo a gente aí no YouTube, um abraço. E para vocês, meninos, até hoje à tarde, talvez. Até mais.